convencidos pelo Evangelho. Aí está colocado a nossa grande missão. Pregue o Evangelho. Aí está o nosso foco. Pregue o Evangelho. Mas acontece que tudo é feito para que preguemos outros evangelhos e não pregamos o Evangelho. O que são esses outros evangelhos? 99%, sem dúvida, são as doutrinas dos homens, as doutrinas dos teólogos, que são as forjadoras dos igrejismos que surgem em nosso dia. E caímos dentro deste oceano dos igrejismos. Nesse âmbito, a gente perde o foco, que é pregar o Evangelho. Aí está a mente de Cristo. Cristo focava em pregar as boas novas. E ele queria partir para outras cidades, porque ele via que outras cidades tinham que saber das boas novas. Ele não se detinha numa cidade. Ele tinha que espalhar essas boas novas. Este foi o modo de trabalhar de Jesus Cristo. Pregar as boas novas. E esse tipo de semente, ele ordenou para seus discípulos que pregassem. Ele falou: ide a toda parte, prega as boas novas. Certa vez ele falou: pregue em toda geração as boas novas. Em toda nação, em toda tribo, em toda raça, em todo povo. E quando isso acontecer, virá o fim. Esse deve ser o nosso foco. Pregar as boas novas. Pregar o Evangelho. Aí está a missão. Essa missão nos atinge de cheio. É para cada cristão. Cada cristão deve ter isso em mente. Pregar as boas novas. Isso é ter a mente de Cristo. Devemos nos encher dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí estão os evangelhos. Se quer conhecer a mente de Cristo, está nos evangelhos. Paulo diz que devemos ter a mente de Cristo. O local onde vamos encontrar a mente de Cristo? Nos evangelhos. E eles é nossa meta. Devemos pregá-lo
a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todos os povos e raças, em toda geração, até a consumação, até o aparecimento de Jesus Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Quando nós fizemos isso, em toda nação, tribo, raça, língua e povos virá o fim. Nós vamos ver Jesus nos ares. É assim que dar-se-á o aparecimento de Jesus Cristo. Ele vai vir nos ares. Todo olho o verá. É assim a segunda volta de Jesus. Agora ele vai aparecer em grande glória, em alto estilo, para que ninguém nos engane dizendo, eu sou o Cristo. Por isso temos que conhecer o Evangelho. E o povo somente conhecerá quando o Evangelho for pregado. Então, qual é o nosso foco? Pregar o Evangelho. E sair dos evangelhos do mundo, os outros evangelhos. Constituído pela pregação dos teólogos, as suas doutrinas, novidades. O mundo hoje está caindo no amor à novidade. Mas a semente do reino é pura, é a que interessa pregar. E a semente do reino foi a pregação que Jesus Cristo pregou. Jesus pregou a chegada do reino de Deus aqui na terra. Aí está a semente de Jesus Cristo. É essa espécie de semente que nós em nossos dias devemos pregar. Não alterar a semente com teologias humanas, com doutrinas humanas, com novidades humanas, para atrair atenção. A nossa semente deve ser pura. Quem sabe, não desdenhe, pregue a semente. Se você conhece o Evangelho, pregue o que você conhece. Pregue, não desanime. Continue pregando a semente do reino. Não altere a semente para o gosto das pessoas. Quem aprendeu, divulgue. Se você aprendeu, é porque você chegou naquele estágio que agora você deve ser um divulgador do Evangelho. E assim é que ele vai se espalhar por toda a terra. O nosso mundo consiste no lugar onde vivemos. O nosso mundo, ponto de partida, é o nosso lar, nossos filhos, nossos irmãos, pais, primos, parentes. Aí está o nosso mundo. A rua, a vizinhança, o lugar de trabalho. Aí está nosso mundo. Destacamos aí o nosso horizonte, o lugar da nossa pregação, que nada mais é do que o lugar onde convivemos. Aí está a nossa fatia, o nosso pedaço nesse universo da pregação de Jesus Cristo, o nosso espaço. É aí que devemos pregar o Evangelho. Que tipo de Evangelho? O Evangelho puro. O Evangelho que Jesus Cristo notificou como o Evangelho do Reino de Deus. Proclamar ao mundo: mundo, o reino de Deus é chegado. Foi isso que Jesus Cristo proclamou nos seus dias.
O reino do mundo, dos céus é chegado. E o tipo de reino que ele é, você não pode ver o reino de Deus com os olhos da carne. Você não vai ver o reino de Deus numa rua. Você não vai ver o reino de Deus num município, num estado ou num país. Ele é um reino espiritual. Somente com os olhos da fé você pode contemplar o reino de Deus. Pois Deus se agrada daquele que tem fé. Mas como o povo pode ter fé? Somente por conhecer o Evangelho. Então, uma necessidade aparece aí. Que façamos conhecido o Evangelho na nossa geração. E isso somente através do anúncio, da pregação, da fala. É assim que participamos o Evangelho neste mundo. Veja, o Evangelho é uma coisa simples, que eu e você podemos pregá-lo. Não é coisa de intelectual. Não há intelectualidade no Evangelho. Não é? Nós devemos ser pregadores do Evangelho. Palavra de Jesus Cristo. É isso que interessa. Religião é coisa de homens. Igrejismos, denominações, instituições religiosas são coisas de homens. Alguém está mantendo aquilo. Uma organização, um homem. Mas a pregação do reino de Deus, a pregação de Jesus Cristo, Ele transferiu para mim, transferiu para você. Nós somos os divulgadores do reino de Deus aqui na terra. E Jesus proclamava nos seus dias e tinha urgência que todas as cidades soubessem dessa mensagem celeste. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Precisamos colocar os olhos da fé na mente do povo, somente pela pregação. Aquela pregação que Jesus Cristo fez, repetindo-a, é a semente do reino. É assim que o reino é implantado neste mundo, pela pregação do Evangelho. Certo? Pela pregação do Evangelho. Por isso que Jesus, vai lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 10. Você vai descobrir uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Você é sacerdote. O quê? Você é sacerdote. Eu sou sacerdote. Nós somos sacerdote. Se você ver o versículo 9 desse capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver o seu lugar no reino de Deus. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Jesus o comprou para o seu Deus, para colocar você no reino. Você é um participante do reino de Deus. Você é um participante ativo. Por isso que no versículo 10 diz que você é sacerdote. Mas ninguém prega que você é sacerdote. E você fica só como aquele que quer comer o pão do outro. Você só quer comer o pão do outro. Que é moleza, né? Você somente dá o dízimo, a oferta, e fica passivo. Um comedor do pão alheio. Quando em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10,
Deus te colocou como sacerdote do reino dele. Aí está teu lugar. Isso não é religião, querido. Por que religião? Para que religião? Religião divide o reino de Deus. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou protestante. Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou... Dividiu o reino de Deus. O reino de Deus não divide as teorias dos homens, as outras doutrinas, os dogmas humanos. As religiões nos dividem. Mas os que são de Deus, nós somos unidos pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. A pregação de Jesus Cristo. Certo? Você não sabe o dia e a hora que Cristo vem. Ele virá como ladrão. O ladrão, ele não avisa você. Eu vou chegar tal dia na tua casa, hein, amigo? Prepara lá o café, que eu vou roubar você, hein? Deus virá de surpresa. Nós não sabemos. Podemos sentir a proximidade. Quando esse evangelho do reino de Deus for pregado a toda a tribo, nação, língua, povos, virá o fim. Hoje, mais do que nunca, as condições para isto está sendo realizada. Hoje temos o que eu chamo o pente fino. Eu estou pregando, por exemplo, aqui da minha casa, da minha cama, aqui é minha cama, ó. E estou atingindo muita gente. Não sei em que lugar você está. Eu estou aqui em São Paulo. E o evangelho está sendo pregado. Você pode fazer o mesmo da sua casa, pregar o evangelho. Você está semeando a semente do reino. Você não sabe em que lugar ela está caindo. Porque hoje você pode pregar daí. Você é sacerdote. Você não precisa ter igreja. Eu não tenho igreja. Eu sou sacerdote. Eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Templo quer dizer igreja. Deus habita em você. Você sabia que o reino de Deus está dentro de você? O reino de Deus está no teu coração. Não é magnífico? Nós somos unidos pela pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Você é templo de Deus. O teu corpo é a igreja. Essa é a igreja verdadeira. Valeu, né? Então nós vimos que devemos pregar o quê? O quê? O reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Num território, o teu coração. O meu coração. Você vê? Você é templo, eu sou templo. Deus mora em você. Deus mora em 2 lugares, você pode notar. Em você, Ele mora em você, você é o templo dele, e nas Escrituras Sagradas, pois Deus e sua palavra são um. E as Escrituras dizem que você não necessita de mestre. Você tem o Espírito Santo. Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo como mestre. O que está dizendo? Você não precisa de homens para ensiná-lo. O Espírito vai te guiar em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Não são dirigidos por doutrinas, dogmas de homens, por evangelhos de homens. Você está captando alguma coisa? Você está vendo que você não precisa de uma igreja? Você é sacerdote. Você consegue perceber isso? Vai em Apocalipse 5, versículo 10. Olhe tua posição. Veja como Deus te vê. Dê um basta nas doutrinas dos homens, nesses outros evangelhos que nos dividem como cristãos. Valeu, né? O reino de Deus é chegado. Pregue, isso é a mente de Cristo. É uma boa nova, né? Valeu. Aqui eu vou despedir. Vamos à autoridade que Deus nos deu? Se você está chegando agora,
Repita essa live. Veja ela. Vamos ao poder. Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Deus nos ouve. Vamos pregar uma só semente. Qual a semente que a gente tem que pregar? O Evangelho. E não criar outros evangelhos. Quer dizer, criar outras doutrinas para ser agradável, para atrair o rock, a turma do pop, não é? Para atrair as várias classes sociais, um evangelho agradável aos ouvidos. Não vamos contaminar a semente do evangelho. Vamos pregar o evangelho puro. Aquele que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos pregar, é simples. Não precisa ser um intelectual. E no mundo, o mundo é a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa rua onde a gente trabalha. Aí está o nosso mundo, o nosso lugar e o nosso espaço de pregação. Senhor, obrigado por essas tuas palavras. Pregar o evangelho puro, pregar a semente pura. Não precisa de ser intelectual, mas simplesmente ler o evangelho, conhecer a tua palavra e divulgá-la. Porque quando esse evangelho for pregado em toda a nação, tribo, língua, raças e povos, virá o fim. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade que tu nos deste, porque tu disseste que nos dá autoridade sobre toda a força do inimigo. E nosso inimigo é bem localizado, é diabo e seus anjos. Aí está o nosso inimigo. Nosso inimigo não é a carne, não é o sangue, não é o homem. Mas lutamos contra essas hostes espirituais. Em nome de Jesus Cristo nós dizemos: espírito de morte, espírito de enfermidade, sai dos nossos corpos. Da cabeça à planta dos nossos pés, saiam nossa coluna vertical, vertebral, saia nossos ossos, saia dos nossos órgãos internos todo tipo de inflamação, doença, espírito de morte. Sai nosso aparelho urinário, sai nosso aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, mãos, pernas, braços e pés. Em nome de Jesus Cristo, todo tipo de enfermidade bate retirada. Em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossa mente, espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, depressão, angústia. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e desgraça. Sai de nossos países também, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.